Jesus. Aqueles que não conhecem, esse aqui é o pastor Nailson Santos, meu irmão, e ele vai hoje à noite ministrar uma palavra a todos os casais que estão aqui. E nesse momento eu peço que você fique de pé para que a gente possa orar, pedir a Deus para que abençoe ele nesse momento que vai nos dirigir essa palavra. Soberano Deus, Pai amado, em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor, nós em primeiro lugar queremos te agradecer por nos ter trazido, Senhor, aqui a esse lugar e pedir também, Senhor, que o Senhor nos ajude, abra as nossas mentes, os nossos corações, para que a Tua palavra, ó Deus, penetre no mais profundo do nosso ser e que nós, ó Deus, através dela venhamos ser esposos melhores, esposas melhores, para o grande engrandecimento do Teu reino, para que a Tua igreja, Senhor, possa ser edificada através de nossas vidas. E que as nossas famílias também, Senhor, possam cada dia crescer dentro da Tua palavra. Pois é no nome santo do Teu Filho, eu também te peço que o Senhor abençoe meu irmão, pastor Nailson, que vai ministrar, ó Deus, nesta noite aqui a Tua palavra. Fica com ele, Senhor, fica com cada um de nós. Pois é no nome santo do Teu Filho amado Jesus, que eu te agradeço hoje eternamente. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Os irmãos podem sentar. Vamos ficar agora com a administração da palavra. Amém. Boa noite, irmãos. Que a paz e paz sobre a tua vida, amém? Amém. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá no Evangelho de São Lucas. Evangelho segundo São Lucas ou Lucas, como você achar melhor. Capítulo 15, amém? Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 8. Lucas 15, 8. Quem achou diz amém. Tem até foto, gente. Chique. Diz assim a palavra do Senhor: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos por um instante, vamos fazer uma oração bem breve. Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de poder estar mais uma vez reunidos em Teu santo nome, neste santo lugar, reunidos com a Tua igreja, Senhor, aqui presente. E quero te pedir, como porta-voz da Tua palavra nesta noite, que o Teu Espírito Santo possa ter intimidade de falar profundamente em nossos corações. E que tudo que venha a ser dito aqui, Senhor, seja para glorificar o Teu santo nome. Que haja edificação, que haja restauração, que haja esperança, que haja tudo quanto o Senhor tem de bom para as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém? Muito bem, gente. Olha, eu sei que a gente olhando assim, né? Lendo esse texto aqui, eu já vi muitas pessoas pregando esse texto, falando das parábolas do Senhor, mas esse texto aqui tem algo muito profundo aqui, especial para as nossas vidas como maridos e esposas, amém? Na verdade, quando a gente começa a analisar os relacionamentos, o casamento ele é um dos maiores desafios do homem e também da mulher, evidentemente. Porque a melhor coisa do mundo é você ter a sua própria vida, a sua própria identidade, seus próprios gostos, né? Nós, quando somos jovens, ainda não dependemos dos nossos pais, tudo que a gente mais deseja, você já deve ter passado por isso, né? O teu pai te faz uma raiva, a tua mãe, vem logo aquele desejo no coração, né? Tomara que eu fique maior para poder sair de casa e viver a minha vida como eu bem quero.
Todos nós, né, já sentimos isso em determinado momento da nossa vida. Mas aí vem o casamento, quando a gente sai de casa. Aí chega um momento no casamento que a gente pensa assim, por que eu saí da casa dos meus pais, né? Era melhor depender deles, sabe? Porque é um desafio. Lá na casa dos pais, nós somos dependentes deles, submissos à vontade deles. E a gente sai dessa condição de submissos para ser agora senhor da nossa vida, quando na verdade é um engano. Na verdade, nós passamos a ser mais submissos ainda. Amém? O homem à esposa e a esposa ao marido. Porque não existe relacionamento duradouro e feliz sem que haja a submissão. Amém? Sem que haja o acordo. Sem que haja a troca mútua de respeito, de cuidado, de zelo, de amor, de carinho, tudo. Na verdade, irmãos, olha, quando a gente pensa em casamento, é muito comum as pessoas me perguntarem assim, como é que eu sei que essa pessoa é a pessoa de Deus para mim? Como é que eu sei que eu vou ser feliz com essa pessoa? Você já está começando errado, porque ninguém casa para ser feliz, amém? Nós casamos para fazer o outro feliz, né? O sentimento verdadeiro é esse, eu estou me casando para fazer essa pessoa a pessoa mais feliz do mundo. Quando eu me caso para ser feliz, eu já dei um passo errado, porque na verdade eu vou projetar nesse relacionamento e nessa pessoa tudo aquilo que me falta. E o casamento, ele passa por 3 fases, tá? A fase do encantamento, a fase da desilusão e a fase do amadurecimento. Amém? Né? Pode ser que quando eu encerrar aqui a mensagem você possa dizer em que fase você está. Se no encantamento, se na desilusão ou se na maturidade, tá? Uma coisa é certa, ninguém nos obrigou a casar, amém? Ninguém, até porque nós já fazemos parte de uma geração onde ninguém casava mais obrigado, né? A gente escolheu realmente casar. Eu sou casado, completei agora no mês de junho, dia 28, 27 anos de casado, amém? 27 anos de casado, com mais 2 anos e meio de namoro, 29 anos e meio de relacionamento, amém? Tá? E se você me perguntar como é que consegue passar tanto tempo junto, amém? Na verdade, irmãos, olha, eu nem saberia dizer exatamente como, porque nesses 29 anos aí de relacionamento, tá? Houve altos e baixos, houve alegrias e tristezas, tá? Houve muito encantamento e muita desilusão, amém? Mas nós chegamos com 29 anos aí também com muita maturidade, aprendendo que nenhum dos dois é perfeito, tá? E que o amor verdadeiro não está condicionado às qualidades, mas a suportar as deficiências, suportar os defeitos. Se eu não estiver preparado para encarar os defeitos da minha parceira como algo normal, eu terei que ser um super-homem para ela, porque eu só vou poder exigir dela aquilo que eu também sou. Como eu não sou perfeito, eu preciso encarar as imperfeições dela como algo perfeitamente natural, amém? E que o amor supera todas as coisas, amém? Na verdade, olha, quando a gente pensa em namorar, a gente se engraça com alguém, se encanta com alguém, nós só conseguimos imaginar essa pessoa do jeito que nós a vemos, tá? Da maneira como ela nos atraiu. E a gente esquece que de repente você conheceu a sua namorada numa festa e ninguém vai para festa feio, todo mundo vai bonito, né? Tá? Pelo menos se arruma, né? Tá? Pelo menos se arruma, até porque o belo é uma questão de, né? É muito relativo, né? O que é belo para um é feio para o outro,
E quando você está indo para a casa da namorada, ou está indo tentar arranjar uma namorada, você toma o melhor banho, você coloca a melhor roupa, você coloca o melhor perfume, você se prepara para ir para a guerra, né? E trazer os seus despojos de lá, não é assim? A pessoa que está te esperando também se prepara da melhor forma possível. Então, na verdade, nós estamos tendo aqui um encontro de duas pessoas falsas, né? Maquiadas para aquilo, não é assim? Aí a gente se encanta com aquilo, né? É linda. Quando nós estamos na fase do encantamento, a gente vive no mundo da lua, né? A gente vive nas nuvens, tudo é bonito, tudo é belo. Até o espirro que a namorada dá é lindo, gente. Olha como ela espirra bonito. Nunca vi um espirro com tanto charme. Não é assim? Tá bem? E o homem é a mesma coisa, né? Então, eu me lembro, a gente quando era jovens, né? A gente tinha um time de futebol, né? Na série, a gente lotava um caminhão e ia todo mundo jogar bola, né? E as mulheres iam juntas, as namoradas. E a gente jogava, era pra ela ver que a gente era craque, né? Era assim que funcionava, né? É a fase do encantamento, né? É a fase do encantamento, tudo é bonito. Mas aí vem o casamento, porque a gente quer aquela pessoa com a gente, não mais no dia de namorar, não mais na hora de namorar. A gente quer o dia todo dia, toda hora. Porque nós estamos encantados, porque estamos enfeitiçados, também. E a gente parte para esse segundo passo. Afinal de contas, o Senhor disse que por causa da mulher, o homem deixará pai e mãe. Amém? Por causa da mulher, é bem verdade que na atual sociedade, isso aqui não está valendo mais não, né? Ele quer a mulher, mas não deixa pai e mãe não. Continua escorado lá no pai e da mãe, mas ele quer a mulher. Mas nós somos diferentes, amém? E aí a gente casa. E tudo é muito bonito, tudo é muito lindo. Primeiro ano, segundo ano, né? As coisas vão acontecendo do jeito que a gente imaginou. Mas aí vem, aliás, olha, na noite de núpcias, pode ser que esse encantamento já comece a ficar diferente. Amém? Porque você está muito empolgado, você está apaixonado, você quer agora o prêmio da sua dedicação, você lutou por aquilo, você, né, se preparou para aquele momento e agora você vai ter a sua esposa do seu lado. É nesse momento, o primeiro contato direto agora, o primeiro relacionamento agora a dois, amém? O primeiro relacionamento a dois, que você começa a ver a realidade da coisa, amém? Você começa a ver que você não tinha visto ainda, amém? Por exemplo, olha, você nunca chegou na casa da namorada e a viu toda descabelada, amém? Ela nunca falou perto de você com um hálito assim, né? Não, tinha sempre uma balazinha para disfarçar, tinha sempre alguma coisa para você ver, essa mulher é perfeita, né? Então, mas aí vem o casamento, e aí não tem mais como escapar. Não dá para você levantar primeiro que o outro para escovar os dentes e se preparar todinho, não, né? Então o primeiro susto já é na primeira noite, quando amanheceu o dia, né? Você vai dormir com aquela imagem da noiva entrando na igreja, amém? E acorda, amém? Com ela, né, escapando de um vendaval, toda assanhada, toda descabelada. Mas até aí tudo bem, porque nós ainda estamos na fase do encantamento. Valeu a pena o susto, né? Valeu a pena o incômodo. O problema é que os anos vão se passando e aí, na fase do namoro, na fase do encantamento, a gente está sempre se preparando para não desfazer a imagem. Mas depois do casamento, você já viu mesmo ela assanhada? Você já viu ele assanhado? Os dois já experimentaram do mau hálito um do outro? E aí isso vai virando uma
rotina. Amém? E aí começa a vir a desilusão. Tá? Aquele homem que quando você levava uma topada, ele te agarrava, beijava no seu pé, amor, cadê, machucou, deixa eu dar um beijinho para passar a dor, né? Agora não, agora topa pra ver. Tá cega? Tá vendo a pedra não? Né? Amor, a lua tá tão linda, né? É para contrastar com a sua beleza, meu amor. E agora, já não é mais assim, né? Olha a lua, amor, como tá linda. Quer saber de lua? Você não é astronauta, né? De besteira, eu quero dormir. Amém? Eu aprendi que quando a gente casa, depois de alguns anos, né? No namoro, os bichinhos são tudo pequenininhos, né? É pombinha, gatinho, né? Tudo é pequeno. Depois que casa, depois de um tempo, os bichos crescem, né? A sua anta, a sua jumenta, a sua anta, né? Tudo isso é reflexo da desilusão. Amém? Você vai se desiludindo e você vai vendo que aquela personagem lá do começo já não existe mais. Né? Ela foi se desfazendo na sua memória porque você foi tendo contato com a realidade. Na filosofia, tá? Platão, ele desenvolveu a teoria do mundo das ideias. O que é isso para Platão? No mundo das ideias, tudo é perfeito. Na nossa ideia aqui, nada tem defeito, tudo é extremamente perfeito. Mas aí Platão diz que depois que sai do mundo das ideias para o mundo sensível, a perfeição se vai. Né? Como esse microfone, quando ele foi projetado, o engenheiro eletrônico, ele projetou e na cabeça dele é um microfone perfeito. Nunca vai dar problema. Mas bastou ele ser fabricado, bastou a gente usar ele aqui umas 2 horas, e ele já começa a falhar, a pilha começa a fraquejar, e ele começa a apresentar problemas. Por quê? Porque a realidade é outra. Assim também é o relacionamento, amém? A realidade é outra. Tá? Se na noite de núpcias você estava lá, morto de apaixonado, e a esposa lá na lingerie, né, nas rendinhas, e você todo empolgado, passaram-se os anos e as rendinhas já se rasgaram todas. Né? E aí a cena começa a ficar feia. Né? Ela já não liga mais para se arrumar, troca o baby doll por uma camisa de vereador, você vai dormir com aquela mulher fazendo propaganda do seu lado. Né? O elástico da calcinha quebrado já, então tudo vai, porque não é mais novidade. Né? Já casei, já peguei o besta, me arrumar para quê? Então isso vai gerando a desilusão, e consequentemente a desilusão vai trazer problemas, amém? É aqui onde entra o nosso texto. Esse texto aqui é uma parábola, né? O Senhor está falando da ovelha perdida, depois da dracma perdida, e depois da parábola do filho pródigo, ele está mostrando o amor de Deus pelo ser humano, amém? Ele inicia falando que ele ama e vai atrás de qualquer ovelha perdida, ele morreu por todos. Depois ele vai falar da dracma, né, que representa um valor imensurável, que cada um de nós tem para ele. E por fim o filho pródigo, que é aquele que se desviou, e ele se alegra quando essa pessoa volta para a sua presença. Mas o texto que eu li, ele se aplica ao casamento. Porque muitas vezes, na verdade, na atual sociedade, é mais prático eu trocar de marido, de esposa, do que eu tentar recuperar o meu casamento. Eu estou tão desiludido que eu já não quero mais procurar o que se perdeu. Eu vou trocar, né? Nós perdemos o senso da importância que as coisas têm na nossa vida. Hoje, as pessoas, né, a atual geração, ela prefere 1000 vezes um ensino hoje do que a macarronada. Porque a macarronada dá trabalho para fazer. Muito embora seja melhor. O ensino hoje é mais prático. Esquentou, está pronto. Né? E isso tem acontecido nos relacionamentos também. Tá? A dracma perdida aqui significa algo de especial que foi perdido. A dracma tinha um valor de um dia de trabalho praticamente. Né? E ela, o que foi perdido aqui, é a moeda menor. E a mulher, ela fica procurando. Eu lendo esse texto aqui, eu lembrei da minha esposa,
Né? Tem dia que ela fica procurando 10 centavos, 5 centavos para completar alguma coisa. Né? Tá? E quando acha, a felicidade. Né? E ela, aqui no texto, a mulher, ela procura, o texto diz que ela faz uma faxina geral na casa, ela varre, ela tira tudo do meio, até encontrar a dracma. E quando ela encontra, ela sai feliz da vida, chamando as suas vizinhas para fazer uma festa, para comemorar o fato de ter encontrado a dracma perdida. Amém? Quando nós casamos porque encontramos na pessoa amada valores. E ela também porque encontrou em nós valores. Só que com o passar dos anos, esses valores vão se perdendo. Esses valores vão perdendo o seu valor, eles vão ficando perdidos pelo tempo, e a gente vai deixando de valorizar certas coisas, sabe? Quando a gente está namorando, irmãos, a gente fica importunando o outro, sabe? Eu te amo. A gente diz te amo 10 vezes num dia. Amém? Todos nós gostamos de ouvir essa frase maravilhosa, eu te amo. Assim a gente se sente valorizado. Mas tem um momento no relacionamento, no namoro, que abusa. Né? Só sabe dizer isso. Né? Não tem assunto, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E a gente vai se acostumando com aquilo e vai perdendo a noção do valor que isso tem. Até que chega o momento da desilusão e a gente já percebe que não escuta mais esse eu te amo com tanta frequência. Amém? E a gente vai começando a sentir falta daquilo e diagnosticando, identificando que há um problema no nosso relacionamento, que há um problema na nossa intimidade. E aí qual a atitude? Né? Trocar, largar tudo ou procurar a dracma perdida? Procurar exatamente o que se perdeu no nosso relacionamento? Na verdade, na atual conjectura da nossa vida social, isso está cada vez mais frequente. Tá? Você hoje tem uma concorrência terrível chamada tecnologia. Amém? As famílias antes, elas conseguiam sentar numa mesa, uma refeição, sabe, conversar. Hoje não, hoje é tudo, cada qual para o seu lado. Sabe, o marido está na sala, a mulher está lá na cozinha, ele quer um copo com água, ele manda mensagem pelo WhatsApp. Porque está desse jeito. Ele consegue até mandar mensagens para ela durante o dia dizendo eu te amo, amor, mas quando chega em casa ele não consegue falar isso olhando nos olhos dela. Sabe, então é algo que parece bom, mas que ao mesmo tempo vai tirando a sensibilidade humana, vai tirando o calor humano e vai perdendo essas dracmas tão valiosas como dizer eu te amo, você está linda. Aliás, irmãos, olha, o marido que não observa a beleza da sua esposa, amém? Ele pode até achar que isso não tem problema, mas ela sente necessidade desses elogios, porque foi por causa desses elogios que ela prestou atenção em você. Né? Foi porque você disse, você está tão linda, que ela despertou algum interesse em você. Talvez ela nem achasse você nada. Mas só porque você disse você está linda, ela se sentiu na obrigação de dizer alguma palavra também para você. Né? E aí isso foi gerando um relacionamento, um interesse, até que chegou no casamento. Mas isso não quer dizer que ela deixou de gostar de ouvir essa frase, você está linda. Né? Olha, quando a esposa diz, isso acontece com ela, diz assim, você não reparou nada em mim não? Meu coração fica logo apertado, eu digo assim, me ferrei. Porque eu deixei de perceber alguma coisa. E é melhor nem ficar tentando adivinhar. Quanto mais você tenta, pior a situação. Amém? Eu uma vez esqueci o aniversário de nascimento, de aniversário da minha esposa. Esqueci a data de aniversário. Amém? Sinto remorso até hoje. Mas também nunca mais. Eu me lembro logo 10 dias antes. Nunca mais. Porque por mais que eu lembre agora todos os anos, 10 dias antes, isso ela sempre vai dizer, mas um dia você esqueceu. Sabe? Então, mas por quê? Porque a gente vai se habituando. Se antes você tinha prazer em voltar correndo para casa porque queria encontrar sua amada,
Agora as ocupações já te deixam mais perdido. E você não se importa tanto em dizer essas coisas, porque você sabe que vai chegar em casa e ela vai estar lá. Amém? O problema, irmãos, é que você não é o único homem do mundo. E ela quer ouvir o eu te amo, você está linda, você é bela, você é encantadora. Amém? E no decorrer do dia vai ter um gaiato que vai dizer isso para ela. Amém? Uma vez um irmão chegou para mim, revoltado, chamando a esposa de tudo quanto era nome, sabe? O nome mais bonito que ele chamou ela foi vadia. Me traiu, está me traindo. E eu deixei desabafar, né? Porque é bom deixar desabafar, tá certo? Deixa extravasar. E aí depois eu disse assim, olha, ela pode até ter errado e ter um péssimo caráter, mas a culpa maior é sua, tá? Porque com toda certeza, alguém disse para ela que você não está dizendo mais. Né? Alguém despertou nela que você não está despertando mais. Justifica o erro? Não. Mas relacionamento, irmãos, é do começo ao fim a mesma coisa. E quando tiver muito monótono, inventa outra coisa melhor. Mas tem que ter essa relação de manutenção. Casamento tem que ter manutenção. Amém? Tem que ter manutenção. Porque senão vai se desgastar. Vai se desgastar e isso vai gerar problemas, vai gerar conflitos. Se tiver filhos, vai deixar a coisa mais complicada ainda, até porque filhos é um desafio também para o casamento. Né? O homem, ele casa, né? E quando os filhos começam a aparecer, ele começa a ficar de lado, porque a esposa agora tem que dividir a atenção com as crias. Não é assim? E isso pode gerar um problema também. Então nós precisamos administrar o tempo do marido, o tempo dos filhos. Né? Chega um momento da fase das crianças, né, que a psicologia ensina isso, que tem que ter a castração dos filhos. O que é isso? Né? Afastar os filhos do pai ou da mãe. A menina costuma se apegar mais ao pai, né? O menino se apega mais à mãe. E chega um determinado momento que o pai tem que ir lá no menino e sai daí que essa mulher é minha. Né? E a mãe é a mesma coisa, sai daí que este homem é meu. Cresça, né, e arranje o seu. Sabe por quê? Porque isso atrapalha o relacionamento. E relacionamento de marido e mulher, principalmente depois de um certo tempo, não é só no quarto com as portas trancadas, não, é o dia todo dia. Amém? Precisamos viver como se ainda estivéssemos no período do encantamento. Né? Do encantamento. Essa fase da desilusão, ela é importante para o casal, porque se eles se amarem de verdade, se eles realmente nutrirem esse amor, eles vão alcançar a próxima fase, que é a fase da maturidade. Quando aí sim vocês estão preparados para darem as mãos. Aí sim, na fase da maturidade, nós fazemos valer o que nós prometemos diante do sacerdote. Amém? Amar, cuidar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Amém? É no momento da maturidade que nós entendemos como isso tem um significado profundo. Né? Porque é muito fácil a gente amar quando tudo está bem. É muito fácil a gente amar quando está tudo indo de vento em polpa. Mas quando começa a surgir os desafios, quando começa a surgir os problemas, sabe, quando começa a haver um embate, um enfrentamento, aí nós temos que ter realmente amor. Nós temos que entender que realmente isso é o que eu quero para a minha vida e tentar contornar a crise, tentar contornar os problemas, tá? Não é à toa, irmãos, que o primeiro milagre de Jesus foi no casamento. Amém? Quando Jesus faz lá, transforma o vinho aliás, vinho em água, as fábricas daqui já faz, né? Quando ele transforma a água em vinho, tá? Ali há uma simbologia muito profunda. Jesus não estava preocupado com os papudinhos da festa. Acabou o vinho, né? E agora? Não era isso. Mas é porque o vinho ali significava a alegria da festa de casamento. E de repente a alegria acabou. De repente os noivos se veem ali aflitos porque
aquilo que trazia alegria na festa, ou melhor, vinho, acabou. Então Jesus ele chega nessa festa para trazer a alegria de volta. Amém? Jesus é a alegria do nosso casamento. Na verdade, eu tenho 27 anos de casado, tá? Mas pelo menos 12 deles eu passei sem Jesus no meu casamento. Totalmente sem o Senhor. Era por nossa conta e risco. Amém? Minha esposa se converteu primeiro, 8 anos antes de mim, e orou muito por mim para que eu pudesse me converter. Amém? Com muita paciência, porque eu era um cara chato. Amém? Eu sempre fui crítico, sempre fui muito estudioso, sempre fui muito difícil de me levar por qualquer coisa, e ela sofria muito com essa questão de tentar trazer a mensagem para mim, e eu sempre rebatia de algum jeito, né? Pastores iam lá em casa conversar e eu lia a Bíblia só para ter o prazer de, né, rebater o que eu ia ouvir ali. Amém? Mas ela me amava e não desistiu, tá certo? E um dia Deus veio, tocou no meu coração e eu estou aqui, graças a Deus. Amém? Mas porque ela creu, ela acreditou, ela sabia que eu era o homem da vida dela. Eu também não tinha dúvida disso não, eu sou o homem da vida dela. Amém? Né? Ela fez uma ótima escolha, tá? Foi sempre, né? Foi assim. Aliás, irmãos, olha, eu comecei a namorar com a minha esposa aqui nessa casa, viu? No dentro da casa do Nassé aqui. Era uma Elza Massa ali de lá, né? E não me arrependo, amém? Nesse momento ela está viajando de volta para casa, né? Está lá no Piauí, foi visitar os pais dela, Adriana, que é a irmã dela aqui, é testemunho disso, né? E eu já liguei para ela hoje, já em volta, que eu não aguento mais não. É de saudade, né, amor? Disse, não é só isso não, né? É roupa suja, né? Um bocado de coisa, né? Mas volte, né? Não fala os detalhes, não. Minha filha, ó, você imagina eu perdendo 10 quilos, né? Já perdi mais do que isso, então volta, pelo amor de Deus. É sério, eu falei para ela nesse instante, olha, você não vem amanhã tem feira, e eu vou na feira procurar mulher, né? Vou lá, vem a promoção lá e pego. Amém? Irmãos, até meu cachorro está chorando, é sério, né? Eu estava no telefone e ele sabe que eu estou conversando com ela, né? E ele fica ansioso quando diz, deixa eu falar também, né? Então volte, pelo amor de Deus. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Olha, a gente só percebe o valor quando a pessoa está distante, né? E eu não estou falando do valor de uma casa varrida, não, tá? De uma comida, não, porque graças a Deus, olha, a minha mãe não deixa faltar comida lá em casa, né? Só que é diferente, sabe? Eu me casei com 19 anos, então eu passei 19 anos me alimentando com a minha mãe. Hoje eu não consigo mais. Não dá mais, sabe? Até porque eu digo assim, mamãe, bota só um pouquinho que o meu estômago é de piquinês, né? Aqueles cachorrinhos pequenos. Ela vem com prato, meu filho, eu só sei botar assim. Aí nós temos 2 problemas. O primeiro, eu como pouco. E o segundo, eu estou há 28 anos comendo o tempero da minha esposa. Sabe? Então se ela botasse pouco, eu ia conseguir comer todinho, ainda assim. Mas como ela bota muito, a gente fica lembrando do tempero, até do jeito que bota a comida no prato, sabe? Tudo é uma história de vida juntos, amém? Muito bonita, mas também muitos buracos, muitas curvas, muitos espinhos, muitas quedas, sabe? Muita perseverança para poder dar certo. E eu sei que vai dar certo até Jesus voltar, amém? Assim eu creio, sabe? Eu não quero nem que a morte nos separe, tá certo? Eu quero ser arrebatado por 2 motivos. Primeiro, para não chorar a morte dela. Segundo, para não fazer ela sofrer com a minha morte, né? Tá? Não quero que ela sofra, não. Porque eu sei que se eu voltar para consolar, ela vai morrer do coração. Né? Então é melhor deixar como está, né? Deixa como está. Né?
Eu me lembrei de uma história do marido que morreu, gente, sabe? O marido morreu e a esposa muito aflita, sentia falta dele todo dia, tá? E aí, para passar o tempo, ela foi mexer no computador e de repente uma mensagem era um e-mail para ela, né? Só que alguém que estava lá nos Estados Unidos mandou um e-mail para o endereço errado, né? E a pessoa dizia: olha, meu amor, eu estou com muita saudade de você, tá? Eu quero ir logo lhe ver, aliás, eu quero lhe trazer para cá. Estou sentindo muita falta, aqui está tão quente. Isso aqui é o inferno. A mulher morreu do coração, né? Vou para o inferno agora, né? A nossa saudade, irmãos, da pessoa que a gente ama, tá? É porque existe um mistério na palavra de Deus quando o Senhor diz, tá, que nós nos tornamos uma só carne. Amém? Na verdade, isso não tem nada a ver com física, não tem nada a ver com material. Isso tem a ver com amor propriamente dito. Se tornar uma só carne significa dizer que, apesar de não estar sentindo a dor que ela sente, mas eu tenho compaixão por ela e eu sofro juntamente com ela. Apesar de não estar pensando que ela pensa e alguma coisa está deixando ela triste, eu me entristeço também, porque essa é a pessoa que eu amo. Eu não quero vê-la triste. Esse tornar-se uma só carne, a gente só começa a entender melhor quando essa pessoa está distante. Aí, quando essa pessoa está distante, a gente deixa de olhar para os problemas que trouxe a desilusão e passa a olhar apenas para aquelas qualidades que nos fez estar apaixonado por essa pessoa, e a maturidade faz com que, apesar dos pesares, eu sinto falta da pessoa que eu amo. Amém? Eu sinto falta da pessoa que já está acostumada com meus defeitos. Sabe, eu fico assim, observando, tem gente, tem pessoas que se gloriam porque deixou a esposa e está com a mulher bem novinha, ou deixou o marido e está com um rapaz bem novinho, não importa aí o gênero, tá certo? E a pessoa fica se achando assim, o tal, porque ele conquistou a moça bem novinha, ele já é um velho, já é idoso, conquistou a moça bem novinha. Quando, na verdade, irmãos, olha, o melhor relacionamento é aquele onde os dois amadurecem juntos. Porque se você hoje tem um casamento aí de 30 anos, 20 anos, e você, por um problema, por uma crise, por alguma coisa que você preferiu abrir mão da sua felicidade, do seu casamento, da sua relação a dois, você vai trocar de pato, tentando a felicidade com outra pessoa, você vai ter que fazer tudo de novo, correndo o risco de cair no mesmo erro. Porque se é de trocar, é melhor eu tentar sobreviver nessa situação. Porque na hora que eu começo um outro relacionamento, eu vou ter que aprender todos os defeitos, todos os problemas, todos os erros. Eu vou ter que me habituar com tudo aquilo com outra pessoa. Quando, na verdade, o melhor é restaurar o que eu já tenho. Amém? O melhor é restaurar o relacionamento que eu já tenho. Porque com essa aqui eu já sei como é. Com essa aqui eu já sei como é que funciona. Sabe, com essa aqui eu já sei quais são as palavras que faz ela ficar feliz. Com essa aqui eu já sei, né? Eu ouvi uma palavra muito forte de uma pessoa, um tempo atrás aí. A gente estava tratando de relacionamentos, né? Era uma palestra para casais também. E durante a palestra ele levantou a mão e disse assim: é mesmo, pastor, olha, eu já vivi isso na minha vida. A esposa, ela consegue fazer com 10 reais o que a amante não quer fazer com 100 reais. Né? Porque a esposa sempre dá um jeito de agradar o marido. A esposa está sempre preparada para ajudar. Né? Ela, se ele diz que não tem dinheiro, ela dá o jeito dela. Se ele diz que só tem 10 reais, ela faz um mercantil com 10 reais. Ela faz milagre. Já a outra não, a outra ela gasta 100, gasta 1000, gasta tudo e quando acabar joga o cara fora. Amém? E é verdade, a esposa, a mulher da nossa mocidade, ela é além da mulher mais linda, mais bela,
além da mulher que nós amamos, ela é também milagreira. Ela faz coisa que até Deus duvida. Amém? Porque ela ama. Porque ela quer, né, que isso vá até o fim. E lamentavelmente a pessoa que me disse isso uma vez na palestra trocou a esposa por uma de 18 anos. Depois de ter dito que já tinha, né, vivido a besteira, aí está aí vivendo a mesma besteira. Sabe por quê? Porque, né, como foi lido aqui no começo, né, durante o louvor, tem que ter Jesus no meio desse negócio. Ele é a terceira dobra desse cordão que não vai deixar que se quebre, que se rompa. Sem ele, nós partimos para outra coisa. Sem ele, né, eu estou vendo aí os Jogos Olímpicos, um negócio chato, né, porque brasileiro ele faz a gente morrer de raiva, ele empolga a gente, na hora do certo aí perde. Tá ganhando o jogo, vira, e todo mundo se empolga, ele vai lá e deixa o outro virado de novo. Então você quer torcer, não, mas vai perder. E eu vi um atleta dizer assim, olha, ele lutando pelo ouro, né? Aí perdeu, aí foi disputar o bronze. Aí depois com a medalha de bronze no peito, o moço de Alex assim, medalha não tem cor, tudo é olímpica. Irmãos, é o discurso mais hipócrita, né? Porque eu quero a minha esposa de ouro, eu não quero a minha esposa de bronze, não. Eu quero a melhor para mim. E eu já achei a melhor, agora eu tenho que lutar para manter. Eu tenho que lutar, não é para manter a esposa não, porque eu tenho certeza que ela também não quer me deixar não, ela é doida por mim. Tá? Ela é arriada dos 4 pneus por mim, tá? Tá vindo embora só porque não aguenta ficar longe de mim. É verdade, né? É verdade, tá? Outro dia eu relembrava com a Nacélia aqui, irmão, sabe, eu bem magrinho, eu sempre fui magrinho assim, tá? Não sou magro de amor não, tá? Só que sempre fui magro assim. E eu namorava nesse beco aqui, as casas do Gereissati não tinha muro, era tudo no aberto. E aqui tinha uma cerca separando aqui, né? Quem é do começo aí lembra. E eu lá, maior namoro, aí passou um beco mexendo com a minha namorada, gente. Insultando. Aí nessa hora eu fiquei forte, né? Sabe? O homem parecia um touro. E aí o negócio, né? A gente quer mostrar que é, né? Valente, destemida, ela não vai não, assim, vou matar. Só que era eu e ela aqui dentro e uma cerca no meio, né? E ela me puxava e eu gritava alto para ver se alguém escutava e chegava, né? E aí, gente, o cara insultando, aí eu peguei um pedaço de pau que estava escorado na cerca, assim, agora, né? Agora. E pulei para fora da cerca. E quando eu bati na cabeça do cara, o pau se esfarelou, era todo cheio de cupim. E aí não tinha mais como voltar, não. Eu já tinha dito pra mulher que eu era o cara, né? Aí o bicho pegou. A minha sorte, né? É que tinha uma cunhada esperta, né? Que não é a Adriana, era a Ceissa. E quando ela viu aquela marmota, ela correu e saiu gritando, né? Parecia aquele sinal do Batman, né? Os Thundercats, apareceu gente de todo lado. Eu sei que eu, né, ainda dei uns murros no cara porque todo mundo segurou ele. Eu aproveitei, né? É sério. E no outro dia o cara se mudou. Não é verdade, Marcelo? Madrugada o cara pegou as coisas porque a mulher dele disse: quem foi que bateu? Foi aquele maguinho. Não dá pra ficar aqui. Eu tenho que ir embora, né? Eu tenho que ir embora. Né? Glória a Deus, gente. O que acontece agora? Eu namoro dentro de casa para evitar de alguém cantar minha esposa, né? E eu tenho que mostrar para ela que eu ainda sou aquele mesmo da época do namoro. Amém? Mas olha, irmão, na verdade, relacionamento a dois é um desafio, tá? Como eu falei, não queira ser feliz, queira fazer o outro feliz, porque consequentemente você vai encontrar a felicidade, tá? Porque a reciprocidade só existe se houver um compromisso seu. Eu quero que ela me ame, então ame primeiro, porque ela vai te retribuir, tá? Eu quero que ela seja atenciosa, seja primeiro, porque, olha, quando eu trabalhei na empresa, na Policar,
E eu passei por um treinamento, né? E o rapaz disse assim, olha, o cliente quando ele chega bravo, quer brigar, tá? Se você quiser desarmá-lo bem facinho, deixa ele brigar, ele vai escolher, vai dizer um monte de coisa, ele vai dizer, bom dia senhor, como é que o senhor está? Você está bem? Né? Posso me ajudar? Aí eu fui experimentar e funciona, gente. Sabe? O cliente chegou cedo da manhã, já estressado, né? E o coração de peão doido para dizer umas verdades para ele, né? A noite foi ruim, não foi? O negócio é complicado essa noite, né? Mas eu lembrei dos conselhos do instrutor, né? Aí eu deixei o cara esbravejado assim, pois não, bom dia, posso ajudar em alguma coisa? Né? Eu posso tornar o seu dia melhor? Né? Aí o cara ficou olhando pra minha cara como quem disse assim, eu tô doido para brigar. Tá? E isso acontece no nosso relacionamento, sabe? Você chega de noite cansado e a mulher está estressada com alguma coisa com os meninos, né? E já parte para a briga para cima de você. Não revide, tá? Entenda que ela passou o dia cuidando dos pivetes que você ajudou a fazer. É uma parcela de culpa sua também, para que ter menino, né? Então nós temos que entender que sabe, você acha que eu passei o dia trabalhando, estou estressado. Irmãos, olha, eu dou aula em 3 escolas, tá? E às vezes eu fico pensando assim, vida boa é da esposa, eu saio de casa cedo, a mulher está deitada lá, né? Tá certo? Toda essa minha ideia já foi por água abaixo nesses quase 30 dias que a minha esposa está fora. Vida boa é a minha, tá? Que eu pego o carro, vou trabalhar e pronto, né? Não tem mais nada aqui para fazer, tá? Então, às vezes a gente só olha o nosso lado, mas você já não é mais só. Você já não está mais na casa do seu pai, trancado no seu quarto, vivendo a sua própria vida, não. Sabe, agora você tem que dividir uma cama, tem que dividir um banheiro, tem que dividir um prato, tudo agora é dos dois. Tudo é dos dois, então você tem que estar preparado, até porque, olha, pra gente que é homem, tá? Nós temos 30 dias iguais, a mulher não. A mulher, né, como diz a Rita Lee, né, mulher é bicho esquisito. É bicho esquisito. Tá? Aliás, eu tenho certeza que Salomão estava terrivelmente deprimido quando ele disse, né? Ah, mulher virtuosa, quem achará? Né? Eu tenho um nível aqui e não consigo achar essa mulher virtuosa, sabe? Porque não é você procurar nela a sua felicidade. A mulher virtuosa é aquela que você vai fazer feliz. Aí, mulheres, para vocês, focos. A virtude da mulher, ela é plantada. Então plante virtude na pessoa que você quer que seja virtuosa, porque nenhuma mulher vai ser virtuosa com um marido frio, insensato, insensível, sabe, que só quer as coisas do jeito dele. Lá em casa quem manda sou eu, mas é a mulher que dá a última palavra. Tem que ser, né? Vou pintar a casa, eu não vou escolher a minha cor preferida, tem que ser a dela, porque ela passa o dia dentro de casa, né? Pessoas passar o dia olhando para uma cor que ela não gosta só porque eu escolhi, né? Parece besteira, né? Mas é verdade. Parece uma bobagem, mas é verdade, né? Então, por que a sociedade hoje luta contra a família tradicional, o modelo patriarcal? Porque no modelo patriarcal, o homem diz que é assim e acabou, você não pergunta a opinião da esposa, tá? É bem verdade, irmãos, que às vezes é melhor não perguntar, porque ao invés da opinião vem um monte de palpite, aí você fica mais perturbado ainda, né? Mas é bom compartilhar aquilo que vai ser feito, porque isso vai, na verdade, olha, se tudo no começo dava certo e começou a dar errado, começa a procurar a dracma que se perdeu. Como é que eu vou saber que dracma é essa? Como é que eu vou saber o que foi perdido? Faça uma viagem no tempo. Faça aí uma lista de tudo que você sabe que ela gostava de ouvir, que você já não diz mais. Tudo que você... Toda vez que eu falo para as mulheres, tem fogos, né? Para os homens não tem, não. Porque você sabe como é que você fisgou o peixe, né? Você sabe. Tá? Você sabe o que você mais usar para atrair a atenção dela. Se você for olhar o mundo dos animais, os animais também quando vão acasalar, né, o pavão fica todo, né, emplumado.
cheio de pena, cheio de charme é pavor, né? A fêmea, pavor, né? Ser atraída por ele, né? E nós também fazemos a mesma coisa. Então o que acabou? Por que já não tem mais aquele frisson, aquele arrepio? Né? Por que as coisas, irmãos, olha, a novidade no casamento, quando eu digo novidade, é novidade mesmo, tá? É você ver que a coisa está muito monótona e criar algo diferente. Vamos comer fora hoje, meu filho? Vamos, aí botar a mesa no quintal. Mas comeu fora. Foi diferente. Foi diferente. Né? Deixa eu olhar o tempo que o relógio não está parado, né? Ninguém merece. Eita, já estou na hora aqui, já, né? Amém. E aí, gente, olha, eu sou um homem feliz, amém? Minha mulher não é rica, não é fazendeira, é de família simples, humilde, mas é uma mulher de muito caráter, amém? É uma mulher que, se eu tivesse que me casar de novo, eu casaria com ela de novo, amém? Se eu tivesse que escolher outra esposa, eu escolheria ela de novo, tá? Até porque eu não quero perder tempo testando outras, né? É melhor a que eu já tenho, que eu já conheço. Porque a mulher digna, respeitosa, submissa, sabe? A minha esposa é assim. Se eu disser assim, ó, vontade de comer abacaxi, ela vai e chega com abacaxi. Se eu falar qualquer coisa que eu estou pensando, ela já chega com aquilo ali. Eu fui uma vez para Recife, né? Estava lá no curso, e aí eu estava conversando com o menino assim na mesa do restaurante do hotel, e eu disse assim: rapaz, eu estou com uma dor de cabeça. Não deu 5 minutos, o garçom chegou com um comprimido na bandeja. Eu me achei muito importante naquele dia, né? Sério, chegou com um comprimido. Eu disse: o que foi isso? Não, o senhor está com dor de cabeça, eu ouvi o que o senhor falou, né? Isso que legal, né? E Deus me deu uma esposa assim, amém? Ela faz, né? Ela vai fazer almoço, ela fica me perguntando: o que você quer? Eu quero uma coisa que você vá comer. Depois faça comida, né? Que eu vou comer. Eu vou comer, né? Não faça para correr não, que eu não como não. Se fizer comida, a gente come, né? Mas ela faz para mim, amém? Ela não faz pensando no que ela gosta de comer, ela faz pensando no que eu gosto de comer. Então, primeiro ela faz para me agradar, tá? Para depois ser agradável. E eu tento fazer a mesma coisa, tá? Então esse é o grande desafio, porque nós somos por natureza egoístas. Primeiro eu, depois o outro. Não é assim? Primeiro a minha vontade, depois a sua. Primeiro o que eu quero, depois a sua opinião. Mas nenhum relacionamento se sustenta assim, amém? Principalmente o relacionamento a dois, o relacionamento conjugal. Sabe, irmãos? E olha, pode até ser difícil o relacionamento marido e mulher, mas eu tenho certeza, e eu digo isso com toda convicção, apesar de nunca ter experimentado isso, tá? Mas eu lhe digo que não é mais complicado do que um casamento homossexual, tá? 2 homens têm que se aturar, né? 2 mulheres têm que se aturar, né? Deus é Deus de equilíbrio, tá? Por isso ele deixou homem e mulher, tá? Porque aí eu vou ter o meu lado que ela vai completar, ela vai ter, né, que vai completar a minha parte, e assim nós seremos uma só carne, amém? Uma só carne, tá? Então, se você está achando, né, ruim, né, a esposa que tem, se você acha que ela poderia ser melhor, ela será melhor quando você se tornar melhor para ela, amém? É assim que nós temos que crer. Não é analisar o problema no outro, é analisar os problemas em você. Aí sim, a partir daí, buscar o equilíbrio, buscar o conserto, buscar o reparo. Porque Deus faz parte desta relação. Deus, ele está abençoando esta relação. Então, se há um problema, a primeira coisa a se fazer é analisar os prós, os contras, para não tomar uma decisão precipitada. Segundo lugar, procurar entender como é que você chegou nessa situação e, para encerrar, colocar diante de Deus, porque Deus vai mostrar sempre a melhor direção. Deus quer sempre restaurar, amém? Quando a história é casamento, Deus quer restaurar.
Né? Deus quer restaurar. Divórcio foi uma opção devido à dureza do coração do homem, mas Deus quer sempre restaurar este que está aqui. Né? Aí sim, se ninguém quer, Deus não pode restaurar. Né? Israel sai do Egito para a terra prometida e todos deveriam entrar na terra prometida. Nem todos entraram, porque não depende da vontade de Deus, depende da nossa vontade. Né? Você quer ter um casamento abençoado, depende muito mais de você do que de Deus, porque Deus já abençoa essa união. A tua união já é uma bênção de Deus, com teu esposo, com a tua esposa, amém? Agora, se a coisa não está muito fácil aí de lidar, aí vamos analisar. Tá? E não tem nada melhor do que uma conversa franca, tá? Uma conversa bem olho no olho. Mas é uma conversa, não é uma briga. Né? Tá? Uma jovem amiga minha, né, logo que casou, ela dizia assim: eu não aguento mais, como de casado, tá? Não aguento mais. Já chega dando os coices dele. Assim, quem mandou casar com cavalo? Mandou casar com cavalo. Aí diz que pega tudo e joga nele. Né? Ou seja, não existe o diálogo. Se com um ano está assim, daqui a 2 anos estão mortos os dois. Né? E aí me pediu um conselho assim: você vai contar de 1 até 10. Tá? Deixa ele com as grosserias, conte de 1 até 10, que aí você não vai revidar. E ele vai se tocar que não é por aí. Tá? Mas se partir para a briga, vai ter fim, não tem como continuar isso, né? Um pastor, né, que o Anderson conhece, o pastor lá de Gelson, me contou uma história uma vez, da moça que queria casar, irmãos, e ela queria casar, era da igreja, e ele, né, do mundo, e ele, né, tentando seduzi-la, conseguiu, e aí, pastor, eu quero me casar, pastor, quer um noivo? Não é daqui não, pastor, é do mundo, mas eu vou ganhar ele para Jesus, pastor. Vai não, irmão, vá nesse buraco não, isso aí vai dar, né, vai dar confusão. Não, pastor, mas ele é uma pessoa boa, ele vai aceitar Jesus, ele vai vir aqui na igreja. E o pastor disse que não casava, né? Porque aquilo não era de Deus. Ela foi em outra igreja, outro pastor, até de forma antiética, casou, que é muito fácil eu casar o ovelho do outro, né? Depois se vira lá com o seu pastor, e casou. E aí depois de 1 ano encontrou o pastor de novo. E pastor, quero me separar, pastor. Por que, irmão? O que houve com o seu príncipe? Nessa disse que ele era bom? Não é porque todo dia eu apanho, pastor. Todo dia eu pisa. E eu quero me separar. Não, irmão, casamento é para a vida toda. Pastor, eu vou morrer de apanhar, é? Não, você vai se matricular num curso de jiu-jitsu. Né? Faça karatê, faça alguma coisa, capoeira. Mas aguente. Porque Deus lhe disse que não era essa pessoa aí. Sabe, irmãos, então Deus, se você está com a sua esposa, com o seu marido e tem dado certo, apesar dos contratempos, é de Deus, tá? Foi Deus que uniu vocês. Então o que aparecer de complicado daqui para frente, você já sabe, né? Isso aqui faz parte do período da desilusão, porque ninguém é perfeito. Então eu já me desiludi com a minha esposa várias vezes, tá? Mas aí ao mesmo tempo eu olho para mim e vejo que ela deve ter se desiludido muitas vezes mais. Né? É uma troca. Então se a gente troca desilusões, trocamos também as paixões, os carinhos, a atenção, tudo aquilo que produz resultado e não aquilo que destrói. Se você analisar o seu relacionamento, você vai ver que tem muito mais coisa proveitosa do que coisas ruins. O problema é que a gente só olha para as coisas ruins, amém? Tá? Só olha para as coisas ruins. Olha, um defeito da minha esposa, eu vou dizer para vocês, não espalhem, pelo amor de Deus. Tá? Defeito dela, que eu descobri esse mês, tá? Se fazer ausente. Isso é terrível, não perdoo, né? Porque apesar dos pesares, apesar dos defeitos, eu prefiro ela presente, né? Porque eu estou me sentindo vazio, né? A minha metade foi embora, né? Já quando tem carne, a outra carne foi embora. Eu estou sofrendo. Estou sofrendo. Amém? Tá? Então, irmãos, olha, eu tenho certeza que Deus tem o melhor para as nossas vidas, para os nossos casamentos, amém? Não tem nada pior do que um casamento desfeito, filhos sendo criados por pais que não são os seus, né? Tá? A sociedade dizendo como é que tem que ser o casamento moderno. Não.
ainda é aquele estabelecido por Deus. Os princípios de Deus, os padrões de Deus para o casamento estão todos aqui, amém? Ame a sua esposa, tá? Ame os seus filhos, e o que aparecer fora disso, rejeite, porque isso vai trazer destruição e morte, tá? Olha, quando eu andava de ônibus, né, tá? E alguma moça, né, olhava para mim, ficava encarando, piscava o olho, dava um sorriso, né? Eu ficava procurando para quem era, porque não pode ser para mim. Né? Pode ser para mim não. Essa moça tão bonita me paquerando, né? Isso é o diabo. É o diabo, né? Porque o diabo trabalha assim, ele não vai te tentar com coisas feias não, né? Ele vai colocar a mulher mais linda no seu caminho, você vai se iludir achando que ela está apaixonada por você. Se você observar, espero que não observe, espero que você não assista novelas, tá? Da Globo, né? Mas normalmente começa o casal ali, feliz, e de repente aparece uma terceira pessoa, né? E começa a se meter naquele relacionamento. O que é que o ator na novela faz, o autor? Ele começa a transformar a esposa legítima numa cobra, numa megera, numa mulher sem valor, uma mulher, sabe, chata. E aí o marido começa a querer a outra, porque a outra é interessante, é bonita, é agradável. E todo mundo que está assistindo a novela começa a torcer pela outra. Nós somos envolvidos nesse engodo, a gente começa a achar bonito aquele relacionamento que é diabólico. E quando a gente menos espera, está torcendo para que haja um adultério, para que haja um divórcio, para que aquele final seja feliz com aquele casal lá, que não são legítimos. Amém? Então a sociedade foi plantando esse modelo de vida, onde hoje um homem tem 3, 4 mulheres fora aí, eu não sei como é que consegue, né? Porque uma já é difícil, irmãos. É difícil para manter. Olha, minha esposa veio e disse assim, eu queria alisar meu cabelo, mas ela está tão linda assim. Não, mas é porque agora está toda alisando. Eu assim, tá liso. E eu liso. E eu liso. Aí, não, amor, porque é uma escova permanente. Só que esse permanente não existe, porque tem que dar manutenção. Então é uma despesa permanente, na verdade, né? Mas o pior não é isso, mas tem outra parte, pior. Assistindo a televisão, propaganda comercial lá, Polishop. Amor, eu quero essa escova aí que faz, ó, esse negócio assim no cabelo. Na minha filha, outro dia você queria alisar, e agora você quer frisar, né? Pelo amor de Deus, me ajude, né? Amém? Mas aí você tem que ser esperto, faça a esposa feliz, vá, procure que eu compro, tá? Ela nunca foi, né? Muita oração, irmão. Nunca foi. Mas não é porque eu não quero dar o presente, não. Olha para ela, Senhor, tira isso da cabeça dela, isso é bobagem, né? E Deus tirou, Deus é fiel. Né? Você não ora pela sua esposa, né? Amém? Vamos orar? Vamos, tá bom, né? Chega de papo, né? Chega de papo. Espero que Deus tenha falado com vocês, né? Posso fazer uma oração aqui? Vamos ficar de pé, então. Fique de pé que eu vou abençoar a sua vida. Pode encerrar também? Né? Muito bem. Segure na mão da sua esposa, tá certo? Que eu aqui em pensamento estou segurando na mão da minha. Não é mulher virtuosa, é mulher virtual aí. Amém. Tá? Então segure firme aí para sentir que é amor, não é paixão. Paixão é o que atrai à primeira vista. Amor é o que sustenta a vida toda. Amém? Tá certo? Então segura firme aí. E além da sua mão segurando aí a mão do seu par, né? Sinta também a mão de Jesus segurando essas duas mãos aí para que ninguém possa separar. Tá certo, Senhor? Eu te agradeço, Pai, por esse momento tão especial, juntamente com a tua igreja, juntamente com o teu rebanho aqui neste lugar. Te peço que o Senhor abençoe de uma forma tremenda e poderosa, Senhor, estes casais aqui presentes. Não somente esse, mas todos quanto fazem parte deste rebanho aqui, Senhor, possam se sentir agora abençoados por Ti. Que a Tua mão, Senhor,
protetora, a tua mão, Senhor, que guarda, que livra de todo mal, possa estar protegendo este casamento, este relacionamento, que os corações, Senhor, estejam selados, trancados, Senhor, para toda e qualquer forma, Senhor, de desvio, mas que somente o amor, um pelo outro, seja cada dia mais sentido nestes corações. Que haja, Senhor, um pulsar firme do batimento cardíaco toda vez que se ouvir o nome do seu parceiro, que você sinta alegria só de pensar no nome, só de sentir o cheiro de um perfume que lembrou a sua amada. Isso Deus tem para todos nós, irmãos. A frieza nos sentimentos, ela é algo usado pelo diabo para destruir os relacionamentos. Então, nesta noite, que Deus possa renovar o amor, o sentimento de amor um pelo outro, que este amor possa ser fortalecido, que Jesus Cristo sempre faça parte deste relacionamento, que Ele sempre esteja entronizado no centro da sua casa, da sua família, que Jesus Cristo seja sempre aquele que vai guiar os passos de cada um de vocês, que no momento da crise, no momento das dificuldades, nos momentos dos desencontros, das desilusões, Cristo seja consultado e a resposta vem apenas dele, porque a resposta todos nós sabemos qual é. Persevera, continua, porque Deus está no controle. Então que Deus abençoe os casamentos de vocês, que Deus abençoe os relacionamentos de vocês, que Deus possa colocar cada vez mais amor no coração de vocês, um para com os outros, que os filhos de vocês cresçam na presença do Senhor, que a casa de vocês seja próspera, que nunca falte nada, porque este casamento é de Deus, a mão do Senhor está sobre a vida de vocês e permanecerá até que Ele volte em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe vocês e que sejam felizes para sempre no Senhor, amém? Glória a Deus por isso, pode aplaudir. Louvado seja o nome do Senhor.